Bom, se você tem alguma dúvida de como é que funciona um fundo imobiliário, o vídeo de hoje é para você. Meu nome é William, sou advogado e investidor, invisto na bolsa já há quase 10 anos. Aqui no canal eu compartilho um pouco da minha trajetória no mundo dos investimentos. E hoje aqui um guia prático, um vídeo introdutório sobre fundos imobiliários. O que seriam os famosos fundos imobiliários? Bom, o primeiro ponto aqui para a gente falar é que o fundo imobiliário também é conhecido como FII, Fundo de Investimentos Imobiliário. Então é comum as pessoas falarem fundos imobiliários ou então FIIs, tanto faz, é a mesma coisa, tá, gente? Bom, de forma prática, para todo mundo entender, o fundo imobiliário ele é formado por um grupo de investidores interessados em investir no mercado imobiliário. Então, cada investidor ali que tem interesse em investir no mercado imobiliário vai colocar um valor no fundo e o valor total dos investidores vai compor ali o que a gente conhece como patrimônio do fundo imobiliário. Então vamos fazer aqui um exemplo prático. Vamos supor que eu e você, a gente queira investir no mercado imobiliário. A gente vai unir os nossos investimentos, nosso patrimônio, nosso dinheiro, e cada um vai colocar R$ 1 milhão, por exemplo. Então eu coloquei R$ 1 milhão, você colocou R$ 1 milhão, e a gente abriu, a gente constituiu um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário vai ter um patrimônio de R$ 2 milhões. E a gente vai eleger, vai escolher uma empresa para poder gerir esses recursos. Essa empresa vai pegar e, dependendo do tipo de investimento, ela vai comprar um imóvel, ela vai investir em dívida do mercado imobiliário, enfim, isso a gente vai ver no decorrer do vídeo. Mas basicamente é isso. O fundo imobiliário é formado por um grupo de investidores que tem interesse em investir no mercado imobiliário. É muito importante dizer que o investimento em fundo imobiliário é dividido em cotas. Cada cota ela vai custar um valor e ela vai te dar o direito a receber um dividendo, um provento do aluguel, do retorno daquele imóvel ou daquela dívida que o fundo investiu. Então, quando eu invisto no fundo imobiliário, eu me torno um cotista. Então, vamos supor aqui que eu coloquei R$ 1 milhão no fundo imobiliário e a cota do fundo imobiliário era dividida no valor de R$ 100. Então eu comprei 10 mil cotas de R$ 100. E a cota aqui ela é indivisível, Eu posso comprar, eu posso investir no mínimo na aquisição de uma cota. Eu não posso comprar meia cota ou um terço de cota. Um outro ponto também muito importante é que quem investe em fundo imobiliário não tem autonomia ali para dizer como é que o fundo tem que investir o patrimônio dele. Tem que comprar a sala tal, tem que subir o aluguel, tem que reduzir o aluguel, ou então não quero o locatário X. Não é assim, a gente vai eleger os investidores do fundo imobiliário. Elegem uma empresa para poder administrar o patrimônio do fundo imobiliário, também os aluguéis, as receitas, todas as obrigações que o fundo imobiliário contrai. Até porque o fundo imobiliário, gente, é uma PJ, Ele tem lá um CNPJ, é uma pessoa jurídica e ele tem obrigações e direitos como uma empresa normal. Uma notícia muito legal também sobre fundos imobiliários é que o mercado de fundos imobiliários ele vem crescendo cada vez mais. Nos últimos anos, o número de investidores vem aumentando muito, o que é muito positivo, já que deixa mais consolidado esse tipo de investimento. Bom, e para quem que é indicado o investimento em fundo imobiliário? Esse é um ponto muito importante, porque fundo imobiliário, gente, pertence à classe de investimento em renda variável. Isso porque a cota do fundo ela está sujeita à oscilação do mercado. Ela pode subir, ela pode se valorizar ou ela pode descer. Então tem que ter essa noção do risco, porque às vezes as pessoas confundem muito com renda fixa. É diferente, renda fixa geralmente ela não oscila para baixo, só para cima. Já os fundos imobiliários têm uma oscilação comum de mercado, eles podem cair ou subir. E isso é uma consequência de vários fatores externos. Então não dá para dizer que você vai comprar uma cota do fundo imobiliário, ela vai só subir e vai, enfim, dar super certo, você vai multiplicar o seu investimento. É importante que isso fique claro, porque você pode sim, então, perder dinheiro com fundos imobiliários, já que as cotas podem falar para baixo. Então tem que ter essa noção do risco. Por outro lado, os fundos imobiliários costumam ser menos voláteis do que ações. O que significa isso? Significa que a variação dos fundos imobiliários, a oscilação deles no mercado de renda variável é menor do que a variação das ações. E é por isso que eu sempre digo que quem está entrando na renda variável
É sempre bom começar por fundos imobiliários para ir sentindo ali já aquela sensação, aquele sentimento de investir na renda variável com menos oscilação. Bom, então como é que eu posso investir em fundos imobiliários? Bom, para você fazer isso, tem que ter uma conta numa corretora. Hoje em dia a gente já tem várias corretoras no mercado, inclusive com cadastro gratuito, você faz tudo pela internet, pelo celular, você faz tudo aí muito rápido, você abre uma conta na corretora e você já está apto, né, habilitado a comprar uma cota do fundo imobiliário. E aí cada corretora vai ter lá um procedimento, mas basicamente você vai entrar no Home Broker, que é uma plataforma, né, da corretora onde você vai investir, vai comprar e vender ações, fundos imobiliários. Você vai adicionar o ticker do fundo imobiliário, que geralmente são 4 letras, por exemplo, XPML mais um número, 11. Por exemplo, também o KNRI11, o BTLG11. Então cada fundo vai ter um ticker diferente. Beleza, já investi agora em fundos imobiliários. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, William? Bom, você tem duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira forma é o ganho de capital. Quando você compra o fundo imobiliário e ele se valoriza, né, no tempo, a cota dele ela fica mais cara, digamos assim. Você pagou R$100, passou 3 meses e a cota está R$110. Você ganhou R$10 de lucro por cota. Então essa é uma forma de ganhar dinheiro, é o ganho de capital daquele fundo imobiliário. E a segunda forma de ganhar dinheiro é com os dividendos, né? Os dividendos são os aluguéis, os retornos, os juros, né, que o fundo imobiliário vai te proporcionar todos os meses. Por regulamento da CVM, o fundo imobiliário é obrigado a devolver para os investidores 95% do retorno que ele teve com o investimento naquele mês. Então são duas formas, né? Os proventos, né, ou os dividendos, que são pagos ele todos os meses pelos fundos imobiliários, ou o ganho de capital. E antes que eu me esqueça, os dividendos, os proventos dos fundos imobiliários, hoje ainda, né, em 2023, eles estão isentos de imposto de renda. Ou seja, o valor cai na sua conta já líquido, e já você já pode pegar ele, reinvestir, comprar outras cotas ou utilizar como você quiser. Diferentemente do aluguel tradicional, em que você tem que receber, declarar aquele valor e recolher o imposto de renda. E bom, já se encaminhando para o final do vídeo, né, sobre os tipos de fundos imobiliários, a gente tem basicamente 4 tipos. A gente tem fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papel, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento. Os fundos de tijolos, eles são basicamente fundos que investem em imóveis físicos, né, imóveis que existem no mundo real, né, como por exemplo num prédio, num shopping, num hospital. Existe de fato um imóvel, né, um bem por trás daquele fundo imobiliário. E aqui dentro dos fundos de tijolos a gente tem várias subdivisões, por exemplo, fundos de shopping, fundos de hospital, fundos de laje corporativa, que são escritórios, fundos educacionais, que são de faculdades, fundos residenciais, que são de imóveis residenciais. São vários exemplos, né? Só para a gente ter em mente que os fundos de tijolos, eles subdividem-se em classes dependendo do tipo daquele imóvel, né? Se é um hospital, se é uma escola, se é um escritório, se é um shopping. Já o fundo de papel, ele não tem um imóvel por trás dele. O fundo de papel, ele investe em dívida do mercado imobiliário. Como assim, William? Dá um exemplo. Bom, gente, pensa o seguinte, uma construtora, para levantar um prédio, ela tem que captar recursos. E ela faz isso através da emissão de dívidas, que pode ser, por exemplo, através de um CRI, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou, por exemplo, também a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário. Então a construtora ela lança uma dívida no mercado, o fundo de papel ele vai comprar essa dívida, vai emprestar o dinheiro para a construtora e a construtora vai pagar para o fundo os juros. E esses juros são divididos para todos os investidores daquele fundo imobiliário. Então esse é o fundo de papel. Ele basicamente investe em dívida do mercado imobiliário. Não vai ter por trás dele um imóvel, um shopping, por exemplo. A gente fala que é papel porque a dívida ela é papel. E o fundo é de papel porque no final do dia a dívida é um papel, né? Ela é reduzida a termo e aí por isso que pegou, né? O fundo de papel.
Bom, fundos de fundos, ou FOFs, como também é conhecido, são basicamente fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Aqui não tem muito mistério, né, gente? É basicamente um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. E por fim, os fundos de desenvolvimento. Esse tipo de fundo é muito legal, mas ele também é mais arriscado. Por quê? Como é que ele faz ali a gestão do patrimônio dele? Ele utiliza o patrimônio dele para poder construir imóveis e depois revender os imóveis para terceiros. Então o objetivo dele é lucrar com a venda de imóveis para terceiros. Então ele pega ali os valores, né, o investimento, o patrimônio dele, e investe na construção de imóveis com o objetivo de depois vender esses imóveis e lucrar com essa venda. Então, por isso, ele é um pouco mais arriscado, mas em contrapartida ele costuma ter um retorno também maior do que os fundos de papel, os fundos de tijolos e os fundos de fundos. Pensa no seguinte, o fundo de desenvolvimento ele vai lá, pega o patrimônio para construir um prédio, né, e depois ele vender os imóveis, né, as salas comerciais desse prédio. Então, resumindo aqui, gente, são 4 tipos basicamente de fundos imobiliários: os fundos de papel, os fundos de tijolo, os fundos de fundos e os fundos de desenvolvimento. Tem também os fundos híbridos. Não chega a ser um novo tipo de investimento, mas basicamente os fundos híbridos são aqueles fundos que mesclam os investimentos. Tem uma parte em fundos de papel, tem outra parte em fundos de tijolos, eles são um pouco mesclados. Bom, então hoje a gente entendeu o que é um fundo imobiliário, né, como investir no fundo imobiliário, como a gente pode ganhar dinheiro com fundo imobiliário e também quais são os tipos de fundos imobiliários. E se esse tipo de conteúdo lhe interessa, eu te convido então a você se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!